ligado na segundona do Paranaense. Mariana, boa tarde. Boa tarde, Linhares. Boa tarde também a todos os ouvintes da Jovem Pan News. Estava marcada uma coletiva para as 5 horas da tarde de ontem, mas por medidas de segurança, segundo o Paraná Clube, a entrevista coletiva foi cancelada e eles decidiram dar um pronunciamento nas redes do clube, né, do Paraná Clube. E eles pediram, a diretoria em si pediu desculpas, né, pela atuação em campo, mas também se defendeu. O Rubão, inclusive, falou que é torcedor e que o Paraná não pode mais ser chamado de caloteiro por causa dele. Vamos ouvir. Bem, sou torcedor. As pessoas esquecem, né, porque todo mundo trata o Rubão como se fosse a lata do lixo. Que simplesmente eu vim para o clube para fazer o quê? A gente veio para o clube com a ideia de mudar. Nós conseguimos fazer as mudanças administrativas, financeiras, econômicas. O Paraná passou a ser respeitado, não mais como caloteiro. Eu chego num clube que todo mundo cobrava o Paraná noite e dia, e não era só no Paraná, não. Eu recebia intimações na minha própria residência, respondendo pelas dívidas do passado. Aí, palavras do Rubão, ele falou também que tinha certeza que com a troca do comando mudaria o ânimo do time e que eles fizeram a parte deles, que não foi o Paraná que empatou com o Patriotas, foi o líder que empatou com o Paraná. Nós imaginávamos, né, e tínhamos certeza que com a mudança, né, da comissão técnica, do seu comandante, a gente teria uma nova injeção de ânimo. E isso aconteceu. Vejam, nós ontem empatamos, quer dizer, eles empataram conosco. O líder do campeonato empatou conosco a 50 minutos do segundo tempo. Então, se o elenco não performou nas outras partidas e tiveram falhas, mas no jogo de ontem, vamos contar quantas bolas foram no nosso gol, mas a bola pune, ela não deixa espaço, você tem que estar focado, ligado. Não 90 minutos, hoje a gente tem que contar 95, 100 minutos, porque o resultado só acontece, o jogo só acaba quando o juiz apita. O Rubão também disse que ele descartou a possibilidade de uma renúncia agora, né, como bastante a torcida estava pedindo, mas ele disse que respeita o conselho, se o conselho quiser mudanças, ele vai respeitar. Se a vontade do conselho for por mudanças, eu sou homem que respeita leis e regulamentos, mas eu só volto a frisar, nós estamos num momento muito delicado do clube, nós estamos prestes a ter uma homologação da recuperação judicial e a continuidade das negociações da SAF, e eu vejo pessoas falar, esse incompetente vai negociar alguma coisa. Para aquelas pessoas que não sabem o que eu fiz na vida, entra lá no LinkedIn, vai ver o que eu fiz na minha vida, tá? Aí o Rubão... O Rubão lá no LinkedIn? O currículo do Rubão tá lá no LinkedIn, tá rodando inclusive aí nas redes sociais já o LinkedIn do Rubão. E para finalizar, ele disse que não pode ser o culpado por tudo que aconteceu no Paraná Clube. Desculpe o desabafo, mas é muito desagradável você se dedicar o tempo todo como nós nos dedicamos, todo o G5, todo o pessoal que esteve junto conosco, os funcionários, apoio, tá? E no final do dia, né, ser taxado única e exclusivamente como uma pessoa responsável por tudo isso. Outra fala do Rubão também foi sobre, inclusive, o texto que o Dalk indicou aqui, né? Que o texto chamava o Rubão de covarde. Rubão disse que não é covarde e que a sala dele estava aberta para quem quisesse saber o que acontecia no clube. Isso foi mas tinha que se associar. Mas tinha que se associar. Né? Eu até postei nas minhas redes sociais agora há pouco que eu pedi muitas vezes entrevista pro Rubão para saber o que estava acontecendo no clube. Então... E muitas vezes não fui nem respondida, né? Muitas vezes eles nem falaram assim, não, a gente não vai dar entrevista. Então, eu acho que a situação do Paraná Clube é bem pior do que a gente esperava, né? Olha, eu vou falar... Eu não quero falar muito, não quero me estender muito, porque a única coisa que eu sinto vendo esse pronunciamento, e ontem eu tirei 28 minutos da minha vida pra assistir esse pronunciamento, é vergonha alheia. Meu Deus. É um G5, não tinha ninguém com a camisa do Paraná, estavam na sala da casa de alguém, sentado em cadeiras. Sem postura, né?
parecia que tava um microfone de karaokê passando de um lado pro outro. Cara, o Rubão chegou a pedir pra entrar no LinkedIn dele pra ver que ele nunca foi demitido de uma empresa. Ah, e ele ainda falou uma coisa. Como se isso fosse um desmérito, né? Como se isso fosse algo que comprovasse competência. Às vezes você não cabe na empresa, por isso que você tem que sair. Ele pode ser um ótimo profissional no ramo desatualizado, dele. se ele fica 30 anos numa empresa. Mas ele pode ser um ótimo profissional, Jana, no que ele faz. Agora, pra presidente do Paraná Clube, Rubão, você é incompetente. E ele ainda falou que é preconceito dizer que ele tem muita idade pra estar na presidência do clube. Não, mas isso aí não tem nada a ver, né? Porque na verdade nós estamos falando da idade dele, né? Tem quantos dirigentes aí ele que pode ser ultrapassado, fizeram história. Não quer dizer idade, né, Jana? Ser ultrapassado não diz sobre idade. Ultrapassado, desatualizado, talvez não entender de futebol o suficiente pra montar um time competente, porque cá entre nós, o time do Paraná Clube pra segunda divisão do Paranaense é muito fraco. É um time que não foi competitivo durante a competição. E a gente não tá falando do jogo contra o Patriotas. Porque né? não perdeu no jogo contra o Patriotas. Tudo bem. Foi um erro individual lá, uma falta que não precisaria ter sido cometida. Mas se o Paraná tivesse classificado, será que esse time subiria? Entendeu? Eu tô falando do contexto. O Patriotas de novo, né? É um time tivesse terminado que não tem condições. Eu acho que, cara, o Rubão, sim, ele pode falar que ele não é incompetente, mas como presidente do Paraná Clube, eu não tô falando disso da vida pessoal, não tô falando dele no trabalho dele, não tô falando de nada. Tô falando que como presidente do Paraná Clube, ele se mostrou extremamente incompetente. Eu repeti algumas vezes essa frase que ele deu uma entrevista ao GE lá em 2021, quando ele assumiu a presidência e disse que tinha que ser muito incompetente para deixar o Paraná pior do que está. Então, não é eu que estou achando. É ele mesmo que falou. Ele mesmo falou, tenho que ser incompetente e deixar o Paraná na fase pior que está. E ele deixou, muito pior. E vai continuar deixando. Porque ele faz parcerias duvidosas, ele fecha patrocínios horrorosos. Manteve as contas de dinheiro de clube, parabéns, é o mínimo. É o mínimo salário que um clube em dia precisa. É o mínimo, né? Ficar se vangloriando por salários em dia, pelo amor de Deus, cara. É o mínimo que um clube de futebol tem que fazer. É o mínimo que qualquer empresa tem que fazer. Rubão, você se vangloriando de que você nunca foi demitido de uma empresa. A empresa que você estava atrasava salários? Espero que não. E eu espero que você acha que seja o mínimo. Então o clube de futebol é a mesma coisa. Então assim, pra mim foi várzea da várzea o que o Paraná fez ontem e continua assim, sendo covarde e fugindo da imprensa. Não e só o ontem, próprio né? formato, né? Porque tinha sido marcado uma coletiva, ela foi desmarcada e ele decidiu fazer o vídeo por questões de segurança. E, na minha opinião, eu acho que disse que a porta você tá pode aberta, chamar, né? você pode chamar, Só vira sócio, você né? pode trazer Tá aberto, os vai ter seguranças para cuidar da sala de imprensa do Paraná Clube, ou seja lá onde for a entrevista, na Kennedy, na Vila Capanema, enfim. Porque eu acho que aí ele fecha as portas para qualquer questionamento. Né? Você grava um vídeo, você posta, você sai correndo, né? Posta, né? Tipo, postei e saí, né? Por que você não deixa a imprensa, ou enfim, os representantes dos torcedores, porque a gente sabe que os torcedores querem respostas de tudo isso que está acontecendo. Eu acho que você precisa abrir isso, né? Se você está na gestão de um clube, não é só pagar contas em dia, eu acho que você também tem que prestar contas para o torcedor do que está acontecendo internamente. E aí muitas perguntas poderiam ter sido feitas e não puderam ser feitas. Ele falou só o que ele quis. O pagar contas em dias é parte da obrigação, né, de toda a administração. O técnico do Paraná Clube aqui, o Fake, disse que ele pode colocar no LinkedIn, deixa os salários em dia. Enfim, né, a situação do Paraná, independente de qualquer coisa, é muito delicada. Agora o clube vai ter aí mais um ano sabático, né, a partir de agora, que não vai fazer nada, não tem calendário, não tem como manter, os jogadores já estão todos se dispersando, indo embora. E o Paraná vai ter que fazer, a partir de agora, um planejamento administrativo para o ano que vem, para ver se conquista o sonhado acesso, né? Em 2024, para poder voltar em 2025 à cena principal do futebol paranaense, para em 2026 tentar voltar também à cena do futebol nacional. Então é um trabalho longo, de paciência, de espera, e há aí um intervalo agora de um ano para se organizar as coisas, né?
E tem que se aproveitar esse tempo, já que o tempo que foi usado desde o ano passado não foi aproveitado. Fora que cada vez mais, né, Linhares, o dinheiro vai acabando, as dívidas vão aumentando, né, o balanço financeiro do clube vai ser cada vez mais negativo, mesmo com a RJ, e como o Paraná mesmo vem tratando que a SAF vai ser a resolução de todos os problemas, porque por mais que não seja um valor tão alto como um time de Série A, é óbvio, mas é uma situação para salvar o clube, porque mais um ano de Série B que vai acontecer do Paranaense é zero de dinheiro no bolso. Tudo bem que na Série A do Paranaense o dinheiro é ínfimo, mas também não é muito melhor, né? Mas pelo menos talvez